A farsa acabou, meu amigo. O castelo de cartas deles começou a ruir por dentro. A revista Veja soltou a bomba. Nos bastidores, o próprio PT, em pânico, já discute um plano B para 2026. Sabe por quê? Porque a rejeição do Lula bateu um recorde histórico. 50,6% do país não aguenta mais. E a frase que está correndo lá dentro do governo, ouve bem, é que a substituição do presidente não é mais tratada como improvável. Ou seja, até eles já sentem o cheiro de queimado. Eles sabem que o fim do ciclo chegou. Mas a pergunta que fica não é mais se vai acabar. A pergunta é, como nós chegamos até aqui? Como isso o Brasil se afundou nessa agonia que já dura 40 anos? A resposta para essa agonia, meus amigos, não está na notícia de ontem. Para entender como o Brasil se afundou nisso, a gente precisa dar um zoom out. Mas é um zoom out de 40 anos. Desde a primeira eleição direta em 1989, o Brasil foi jogado num purgatório político. É como se a gente estivesse preso numa esteira há 4 décadas, correndo, suando, se cansando, mas sem nunca sair do lugar. Porque desde então, a política brasileira inteira, todo o debate, foi sequestrado e reduzido a uma única pergunta, uma única escolha miserável. Você é a favor do Lula ou contra o Lula? E não sou eu que estou dizendo isso. O jornalista Mário Sabino resumiu a tragédia com uma precisão cirúrgica. Ele disse, já faz 40 anos quase que o Brasil se põe diante dessa questão. Votar a favor ou contra o Lula. 40 anos. E se você pensa que isso é só uma impressão, um exagero de quem está cansado, se prepare. Um estudo da Universidade de Cambridge, publicado agora em 2024, botou os números na mesa. Eles analisaram todas as 9 eleições presidenciais com segundo turno desde 1989. O resultado? Em todas elas, sem uma única exceção, a disputa era o PT contra um adversário. É um fato histórico documentado. Não é opinião, é matemática. E enquanto essa briga de torcida organizada sobre um único nome consumia todo o oxigênio do país, o debate sobre um projeto de nação, sobre a sua segurança, sobre o futuro dos seus filhos, esse debate nunca aconteceu. Essa obsessão nos custou um futuro. E sabe qual foi a parte mais trágica desse futuro que nos foi roubado? A promessa que foi quebrada. Porque é preciso lembrar, lá atrás o PT vendeu uma esperança. A esperança de um Brasil finalmente moderno, um país justo, ético. Um país que ia romper com a velha política. Era um sonho que muita gente comprou. Mas aí a gente acorda. E a realidade é um pesadelo. Em vez de acabar com o velho Brasil, eles se tornaram a melhor versão dele. Nas palavras do jornalista Mário Sabino, que são cirúrgicas, temos uma esquerda personificada no Lula, personificada no PT, que é cúmplice dos nossos piores vícios, do patrimonialismo, da oligarquia. Cúmplice, essa é a palavra. Não foi um erro, não foi uma falha de cálculo, foi uma traição. Uma escolha consciente de se aliar ao que há de mais podre no sistema que juraram combater. E a desculpa para tudo isso? Uma ideologia que eles chamam de progressista, mas que na verdade é uma relíquia empoeirada do século XIX. Um roteiro de fracasso que já foi testado e reprovado em cada canto do planeta onde ousaram aplicar. E qual foi o resultado concreto de aplicar esse roteiro de fracasso por décadas? Vamos abrir o boletim do Brasil. As notas de um país que parou no tempo, que ficou para trás. Primeiro, a nota de infraestrutura. Em pleno século XXI, uma mãe se preocupa se o filho vai pegar uma doença brincando no quintal. Porque o esgoto corre a céu aberto, bem na porta de casa. Isso não é um filme de época. Isso é a realidade brutal de metade do Brasil, segundo o próprio IBGE. Metade da nossa população sem acesso a esgoto tratado. É uma humilhação nacional que tem a assinatura clara desse modelo político. Depois, a nota de educação.
o futuro. Nossos jovens, nos testes internacionais do PISA de 2022, ficaram no fundo do poço. Enquanto na média dos países desenvolvidos 69% dos alunos entendem o básico de matemática, no Brasil são apenas 27%. Estamos fabricando, em escala industrial, gerações condenadas ao fracasso. O sistema está roubando o futuro dos nossos filhos e netos na nossa frente. E, finalmente, a produtividade. É por isso que você, que carrega esse país nas costas, sente que trabalha e nunca sai do lugar. Não é impressão sua. Um relatório do Banco Mundial de 2024 confirma: a produtividade do brasileiro está estagnada há décadas. Seu esforço não vira prosperidade porque a máquina do país, engessada por esse modelo, não deixa. É um carro potente com o freio de mão puxado, esgoto, ignorância e estagnação. Este é o atestado de incompetência, o retrato de um fracasso de 40 anos. Mas sabe o que é o pior? Tudo isso, toda essa longa e lenta agonia, é só o começo. Porque enquanto nós olhamos para essas ruínas do passado, eles estão construindo agora mesmo, debaixo do nosso nariz, uma bomba. Uma bomba programada para explodir não no futuro distante, mas nos próximos meses. E ela foi desenhada para levar embora o pouco que ainda resta para você. E essa bomba tem nome, ela tem endereço, ela tem um som. Ouve comigo. Tic-tac, tic-tac. Cada tic-tac desse relógio não é um segundo que passa. É o som do cofre sendo arrombado. É o barulho da impressora de dinheiro que eles ligaram no porão do Planalto para financiar a própria sobrevivência política. Você acha que eles aprenderam alguma coisa com a ruína que criaram? Não. Eles não estão apenas repetindo os erros. Eles estão aumentando a escala do desastre. Agora, em tempo real. Eles ignoram a inflação que come o seu salário, atacam a independência do Banco Central, que é o último freio de mão, e gastam como se não houvesse amanhã. Porque para eles talvez não haja mesmo. E a prova não é teoria, não é previsão. É notícia de hoje, estampada na cara de todo mundo que ainda tem vergonha. Um pacote de 403 bilhões de reais em bondades, em pleno ano eleitoral. 403 bilhões. É a compra de votos mais cara e mais cínica da história do Brasil, feita com seu dinheiro, o dinheiro que você suou para ganhar. Enquanto o país afunda, eles abrem o cofre. É um tapa na cara de cada um de nós que produz, que paga imposto, que levanta cedo. E o resultado? A dívida pública, o nosso cartão de crédito nacional já explodiu para quase 80% de tudo que o Brasil produz. E a projeção? É só para cima. Esta é a herança maldita sendo construída na nossa frente. Uma bomba fiscal, como os próprios analistas já admitem, que já está estourando. Espera um pouco. Pausa. Eu sei, 403 bilhões, 80% do PIB. Parece número de jornal, né? Longe da sua vida, da sua realidade. É aí que está a armadilha. Porque é exatamente nesse detalhe, nesse número, que parece abstrato, que eles confiscam o seu futuro. Se você não entender a mecânica perversa que eu vou te mostrar agora, você vai continuar trabalhando a vida inteira, só para pagar essa conta, sem nem saber de onde veio o rombo. Eles estão assinando o cheque, mas a conta vai chegar para você. Mas como exatamente? Como um gasto em Brasília vira o aumento do preço no seu supermercado? Como a bondade deles se transforma na parcela do financiamento que você não consegue mais pagar? Existe um caminho direto entre o bolso deles e o seu bolso vazio, e eu vou te mostrar qual é. O caminho entre o bolso deles e o seu bolso vazio é um só, um círculo vicioso de confisco. Para bancar a farra populista e os gastos sem fim, o governo só conhece uma solução: aumentar os impostos em cima de quem produz, em cima de você. Pense nisso. Desde o início do mandato já foram 43 medidas para arrancar mais dinheiro do seu bolso.
Uma nova paulada a cada 27 dias. 36 delas, aumento de imposto na veia. É um ciclo cruel e muito bem pensado. Mais gastos com a militância e com a compra de votos exigem mais impostos. Mais impostos esmagam as pequenas empresas, a classe média, que não aguenta e fecha as portas. Agora imagine o dono da padaria, o dono da pequena oficina, fazendo as contas no fim do mês. Ele olha o faturamento, olha o esforço e percebe que o sócio majoritário dele, o governo, ficou com a maior parte do lucro sem ter apertado um único parafuso. Deixou só as migalhas. Não é por acaso que a carga tributária já bateu 32% do PIB, a maior em mais de 2 décadas. É por isso que você trabalha, paga imposto em tudo e parece que nunca sai do lugar. O seu dinheiro, o seu suor, não está indo para um futuro melhor. Está indo para tapar o buraco de um governo que precisa te empobrecer para se manter no poder. Isso não é incompetência. É a destruição planejada de quem carrega o Brasil nas costas, para que o seu suor financie a perpetuação deles no poder. E de mais ninguém. Você achou mesmo que a guerra era só sobre o seu dinheiro? Sobre o seu suor financiando a máquina deles? Isso é o que eles querem que você pense. Mas a verdade é que as apostas são muito, muito mais altas. A batalha que eles travam não é apenas pelo seu bolso. É uma guerra pela alma do Brasil. Eles te prometem cuidar do povo, picanha e um futuro melhor. Mas enquanto você se distrai com a promessa nos bastidores, no escuro, eles assinam os decretos. Decretos para ensinar na escola dos seus filhos, dos seus netos, valores que vão contra tudo, absolutamente tudo em que você acredita. O cuidado deles tem um preço, a sua família, a sua fé. Não é invenção minha. Pergunte para a Frente Parlamentar Evangélica. Eles estão com a lista na mão. São pelo menos 10 decretos do governo Lula que citam, com todas as letras, ideologia de gênero. É um ataque direto, sem disfarce, aos valores cristãos que fundaram este país. É a tentativa de demolir a família tradicional, que é a base de tudo, o pilar que sustenta essa nossa sociedade. E eles fazem isso porque é um projeto de poder completo. Enfraquecer a família é enfraquecer o indivíduo. E um indivíduo fraco, sem base moral, sem a proteção da sua fé, se torna um cidadão completamente dependente do Estado. É disso que eles precisam. E o mais irônico, o mais patético, é que eles reclamam que a comunicação do governo é ruim, que o povo não está entendendo. Ah, coitados! O problema não é a comunicação. O problema é que eles não entendem e, no fundo, eles desprezam o novo Brasil. Um Brasil que eles não controlam. O Brasil de 1,5 milhão de motoristas de aplicativo que não querem esmola, querem trabalhar. O Brasil que viu um crescimento explosivo de evangélicos. Um povo que valoriza a fé, a família e a liberdade acima de qualquer coisa. Eles estão atacando a base da nação porque não nos representam mais. A agenda deles é a agenda da nossa destruição. Eles já vieram pelo seu bolso. Agora estão vindo pela sua família, pela sua fé. Não sobrou mais nada. Isso deixou de ser política há muito tempo. Agora, é uma questão de sobrevivência. E quando a gente fala em sobrevivência, não existe meio termo. Não existe talvez. Não existe ação. Depois de 40 anos de estagnação, de traição, de incompetência, de desastre fiscal e de um ataque direto aos nossos valores. A solução não é complicada, ela é lógica, é inevitável. E quer saber? Ela que é libertadora. Um jornalista, o Mário Sabino, resumiu isso de uma forma que é impossível esquecer. Ele disse que nós temos a oportunidade agora de abreviar a nossa agonia em 4 anos. Abreviar a nossa agonia. Guarde essa frase. Votar para encerrar este ciclo de uma vez por todas não é mais uma simples escolha política.
É um ato de autopreservação, nacional, econômica e moral. Chega de agonia, chega de patinar no mesmo lugar. É hora de virar a página e dar ao Brasil a chance de um futuro que não seja a repetição infinita do mesmo erro. A escolha é nossa. Pelo Brasil, pela nossa família, pelo nosso futuro, já chega. Se você concorda que o Brasil não aguenta mais, compartilhe este vídeo. Vamos fazer essa verdade chegar a todos os patriotas que amam este país.